O livro que nós lemos foi qual? Hebreus. Quem são os hebreus? É o povo de Israel. Qual era a nacionalidade de Jesus? Israelita. Então Jesus fazia parte do povo hebreu. Jesus era hebreu. E eu não sei se você já leu na Bíblia aqueles versículos que falam assim: Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram, não receberam. Eu não sei se você já leu também aqueles textos que falam que quando alguém vai, uma mulher sírio-fenícia, uma outra nacionalidade, foi pedir cura para uma filha possessa, endemoniada, e ela foi falar com Jesus: Jesus, cura, por favor, a minha filha, pois ela está possessa por espíritos malignos. O que Jesus falou? Como eu posso tirar o pão dos meus filhos e dar para os cachorrinhos? Quando a gente lê a Bíblia, a gente é obrigado a reconhecer, primeiro, Jesus era hebreu. Jesus veio para trazer uma iluminação para o seu povo judeu. Mas pela graça dele, essa luz chegou às nossas vidas. E o autor da carta aos Hebreus, eu imagino que ele devia ter uma dificuldade para lidar com aquele povo. Você já conversou com alguém que professa a religião judaica? Eu conheço muitas pessoas especiais que professam essa religião. E quando a gente vai conversar com eles, meu irmão, se prepara, porque o cara sabe muito da palavra. O cara sabe muito da Bíblia, o cara sabe coisas que ele vai começar a falar, e se você não tiver o mínimo conhecimento da palavra de Deus, ele vai te dar aulas e aulas e aulas e aulas de teologia. Você fala: mas eu sou cristão, eu sou o dono da verdade, como é que eu estou aprendendo com uma pessoa? É por aí. E aí um maluco que a Bíblia acho que não relatou o nome desse cara, para ele não passar, para não, porque esse cara é maluco, velho. Como é que alguém escreve uma carta para falar do evangelho para os hebreus? Quem é o louco que vai se meter a loucura de falar que existe uma novidade para os hebreus? Você falar para o hebreu que você tem uma novidade é um atestado de loucura, porque a vida inteira da sociedade, de cada família, era baseada nas leis de Moisés e na experiência dos profetas de Israel. E aí, quem vai peitar as tradições e as leis antigas de um dos únicos povos, se não o único povo que conseguiu sobreviver na sua cultura e religião, mesmo tendo sido dominado por, sei lá se foram dezenas ou centenas de povos diferentes? Se tinha um povo que conseguia manter a sua lei e as suas tradições, era o povo judeu. E um maluco cristão decidiu fazer uma carta para os hebreus. E o que ele escreve nessa carta é profunda loucura. Você já imaginou alguém virar para você e falar assim: posso te falar uma coisa sinceramente? Aí você fala: o quê? Jesus não existe, cara. Já ouviu isso? Alguém já falou isso para você? Ah, não, Jesus não existiu. Ele é uma lenda. Ele é um mito, não sei o quê. Começa a falar, né? Não, eu conversei com um historiador XYZ. Jesus não existe, não. É isso que a gente faz com os judeus. A gente vira para o cara e fala: ó, essa lei aí já foi. Mas como é que Jesus não existe? Ele curou a minha mãe. Como é que ele não existe? Ele ouviu a minha oração e me respondeu. Eu já vi até a chuva parar. Eu já vi pessoas doentes serem curadas. Como é que Jesus não existe? A gente ora lá e de vez em quando vem um testemunho que uma doença incurável, a pessoa foi curada. Como é que Jesus não existe? Eu sinto o Espírito Santo na minha vida.
E o autor dos Hebreus, da carta aos Hebreus, ele vai e fala: ó, essa lei de Moisés aí, eu tenho um negócio para falar para vocês. Eu sei que já tem aí uns 3.000 anos aí, 2 a 3.000 anos que vocês estão praticando essa lei. Eu quero dizer que essa lei não dá conta não. Essas leis que vocês estabeleceram aí, que não pode isso, não pode aquilo, não vai salvar vocês não. E ele ousa, ele vira e fala: ó, não só essa lei não é suficiente, como eu tenho coragem de virar para vocês agora e dizer: existe algo muito melhor. Existe algo suficientemente bom para substituir essa lei. Os judeus estavam acostumados a tratar a impureza como algo completamente grave. Se uma mulher ela tivesse fluxo de sangue, se ela menstruasse, ela tinha que fazer um ritual descrito pela lei, que ela ficava 7 dias para se purificar, porque menstruou. Se alguém encostasse em sangue, tinha que fazer um ritual de mais não sei quantos dias para se purificar, para voltar a ser aceitável a Deus, para que de alguma maneira pudesse falar assim: olha, já fiz o meu ritual, já fiz os meus sacrifícios, e Deus agora vai aceitar aí minhas ofertas de louvor. E as ofertas de louvor eram dadas ali dentro do templo, com sacrifícios que muitas vezes a pessoa nem entendia o que estava fazendo, mas ela ia lá fazer. E o autor aos Hebreus, que conheceu Jesus, é como se ele estivesse dizendo: sabe essas leis, cara? Sei que vocês estão acostumados com esse negócio aí. Sei que vocês estão acostumados com essa vidinha de vocês aí, rapaz. Onde um cara vacilou, a gente já dá uma pontada nele, para ele perceber que ele precisa se consertar. Porque é importante a gente ter o dom da exortação. Só que o dom da exortação bíblico é um consolo. Muitas vezes o dom da exortação que a gente quer praticar é o dom da condenação. E a gente quer viver nos dias de hoje, apesar de nós não sermos da cultura judaica, não temos a nossa fé baseada simplesmente nas leis de Moisés, a gente constrói pequenos redutos de moralidade. E nós estabelecemos excelentes regras e leis que nós mesmos não conseguimos cumprir. Quem me dera eu pudesse falar que as leis que a gente estabelece são os exemplos que eu sempre dei em vários lugares, mas eu acho que a gente já está em outra vibe. Antigamente, quando eu ia pregar uma palavra e falar assim: olha, a gente estabelece regras muito infantis, que não pode usar cabelo grande, que não pode bater palma, que não pode isso, que não pode aquilo. Mas nós já passamos dessa fase, sabia? Acho que ninguém mais aqui condena ninguém porque bate palma, porque usa cabelo diferente, porque tem uma tatuagem, ou por seja lá qualquer outra coisa que seja. A gente já superou as condenações estéticas, mas que difícil é a gente superar as condenações da alma. Como é fácil para a gente rotular uma pessoa pelas atitudes dela. Acho que a gente já olha as pessoas tão diferentes. Um tem cabelo de fogo, o outro tem, sei lá. Mas no fundo, a gente, como uma juventude muito moderna e contemporânea, já venceu talvez os rótulos estéticos. Dom, se você usasse boné na igreja que meu pai era pastor, você estava ferrado, velho. Na igreja que você era antes daqui, eu duvido que você usava boné. Não sei qual é a igreja não, mas todo, sempre 90%. Eu mesmo já olhei para a nossa igreja e falei assim: boné na igreja, velho. Pecado essa parada aí, velho. Não, dá não. Tô brincando, não é pecado não. Sei lá se é. No juízo você vai saber. Tô zoando, velho. Tô zoando. Mas as condenações estéticas a gente acho que a gente já superou já. Eu lembro que já teve culto de adolescente que eu preguei de bermuda, velho. Se no céu eu tô ferrado, cara. Mas
no fundo, eu acho que a gente ainda não superou pessoas que o santo dela não bate com o nosso. As pessoas, cara, outro dia eu fiquei mal, sabia? Passou uma menina por mim assim. E aí, sabe quando a pessoa fala assim, bom dia, pastor? Tipo assim, você não me deu bom dia. Foi, eu já fiquei mal, já me oprimiu. Já acho que tinha um demônio aqui do meu lado, só estava esperando ela falar isso. E aí me esvaziou assim, eu falei, caraca, que pontada foi essa? Só que aí na hora eu falei assim, bom dia, me perdoa. Eu nem sei se eu tinha falhado. Me perdoa por não ter dado bom dia, mas eu não estou reclamando dessa pessoa não. Porque no fundo, aparentemente eu me senti julgado, não foi? Mas eu descobri que eu que tinha julgado ela. Porque no fundo ela deu bom dia de longe e não soube se expressar bem, mas ela não estava chateada comigo não. É o jeito dela, só que eu já estava preparado para condenar as pessoas pelo tom de voz, para apontar no olho da pessoa. Aí eu já olhei para a pessoa do meu lado, já não bastasse o pecado de ter julgado, eu ainda olhei para a pessoa do meu lado e falei, será que essa pessoa tem algum problema? Mas só eu que faço isso. E aí a pessoa percebeu que eu achei meio estranho. Daqui a pouco ela voltou, não pastor, eu só te dei bom dia mesmo, eu não estava cobrando nada não sei o que. Aí eu falei, ai meu Deus, eu que oprimi a garota, eu que oprimi a pessoa. E eu fiquei, porque no fundo a gente quer viver a graça de Deus, a gente quer seguir pelo novo e vivo caminho, mas nós continuamos querendo que as pessoas façam sacrifícios para nós aceitarmos elas. Irmão, uma vez o pastor Randerson virou para mim e falou assim, Tiago, a gente não consegue lidar com a graça de Deus não. A gente é muito ruim com isso. Não foi, pastor? A gente tem uma dificuldade imensa de entender a graça de Deus. A gente gosta de uma culpazinha na consciência de vez em quando. Irmão, não faz bem para a saúde uma dosezinha de culpa? Ai, eu estou me sentindo tão culpado porque eu pequei, rapaz. É bom, irmãos. Um pouquinho de culpa é bom, para ver se toma uma vergonha na cara. Porque senão também o cara não fez nada. Eu já conversei com gente que conseguiu fazer um papel tão legal de dissimulado, que eu perguntei assim, fulano, você foi na festa que eu fiquei sabendo. Falta de sabedoria, mentalidade da lei. Você foi na festa que eu estou sabendo. Estou falando de mim agora. Foi na mentalidade da lei. Para que você precisa virar para a pessoa e falar que já sabe tudo dela? Se você já sabe tudo dela, você não precisa nem conversar com ela. Você já pode esperar que Deus vai tacar fogo na mente dela. Fazer que nem os discípulos que falaram, Senhor, os samaritanos não quiseram te receber, o Senhor quer que a gente ore aos céus, pedindo que derrame fogo sobre eles. Aí Jesus calmamente vira e fala que ele não tinha vindo para destruir, mas ele tinha vindo para salvar. A cultura da lei, irmãos, é a cultura do fuzilamento mútuo. No fundo, nós todos estamos aqui falando que a igreja é um hospital e que as pessoas precisam ser curadas. E a gente cai na tentação de acreditar que a nossa cura já veio 100%. Irmão, tem vezes que você está 100% mesmo, sabia? Só que o câncer vem e o 100% vira 10%. E o 100% vira 3%. Para você pegar um câncer espiritual na sua vida, depois de 30 anos fazendo tratamento na igreja, não dá para explicar não. No fundo, eu não sei como a gente vai fazer, e quer dizer, como a gente não, coitados de nós. Eu não sei como Deus vai fazer para trazer uma mentalidade de graça para a sua igreja. Mas eu acho que a gente se importa demais com os detalhes. Eu acho que a gente, a começar por mim, alimenta demais as nossas vaidades.
Se eu não me controlar, o meu ego infla, meu irmão, mas ele infla bonito. Minha esposa que o diga. Eu odeio, meu irmão, quando ela fala, você tem um ego inflado. Eu não tenho. Já inflou. Já é. Eu respondo para ela, já inflou. Eu já estou achando que eu estou bom mesmo. Olha, eu não tenho um ego inflado não, eu sou suficientemente controlador do meu ego. Outro dia eu estava conversando com uma líder de célula, e eu falei para ela que eu ia falar isso em qualquer sermão, qualquer dia. E aí eu fui conversar com ela estava falando de alguns projetos pessoais dela, que ela estava querendo ir para um local, uma escola de missões e tal. Eu falei, mas você está querendo ir para lá? Ela, porque lá é muito top. Lá, poxa, a mentalidade cristã lá é muito legal. O pessoal é muito misericordioso, muito amável, muito cheio da presença de Deus, muito esclarecido. Lá eles não julgam as pessoas pelo que elas fazem. Aí, irmãos, eu confesso, olha como é que eu tenho o ego inflado. Já estou me denunciando aqui. Podem me julgar, mas lembre da palavra. Eu falei assim, mas ser sincero, eu como seu líder, mas isso é uma pergunta íntima, tá, irmão? Não fico por aí perguntando, olha, eu como seu líder, o que lá tem que eu como teu pastor não tenho podido te oferecer? Irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você pergunta, quando eu te falar uma coisa, quando você pergunta um negócio, você precisa estar preparado para a resposta. Você precisa estar preparado para a resposta, cara, senão você está ferrado, velho. Ela respondeu, é porque lá eu acho que eu não vou me sentir julgado pelas coisas que eu faço. Eu falei, mas como assim? Você se sente julgada por mim? Aí ela deu uma parada assim no olhar, olhou no meu olho. Irmão, eu acho que eu posso ouvir 50 sermões do Spurgeon esse ano. Nada mexeu mais com as minhas entranhas e vai mexer esse ano como essa resposta. Porque no fundo, eu queria ouvir uma resposta dizendo assim, não, você não, mas os outros. Mentalidade da lei. Eu faço coisas boas, logo eu agrado a Deus. Eu sou uma boa pessoa, um bom líder, alguma coisa, logo eu agrado a Deus. Essa é só uma das minhas marcas, onde eu preciso que a graça de Deus esteja sobre a minha vida. Só uma delas. Essa semana eu vi outra parecida, e eu falo, Deus, você só conhece o ego inflado, né, Senhor? Só conhece aí como é que eu sou um crápula mesmo. Aí outro dia um irmãozinho perguntou, pastor, o senhor nasceu na igreja? Aí eu falei, de certa forma, não nasci literalmente, mas primeira semana já estava sendo apresentado, meu pai é pastor e tá. Então o senhor não conhece a vida não. Nesse sentido você está falando, eu acho que eu não conheci mesmo não. Ele, então, pô, o senhor é santo. Não falou essa frase, mas ele meio que dizia assim, rapaz, então até que o senhor tem uma vida tranquila aí diante de Deus, né? Você está bem com ele. Eu fiz muita besteira. Aí eu virei para ele e falei assim, rapaz, não fala isso para mim não, rapaz, que se eu acreditar nisso, eu estou ferrado. Vai dizer que você nunca sentiu a tentação de acreditar por um segundo que você realmente consegue fazer coisas agradáveis a Deus, suficientemente boas para que Ele te dê algo porque você mereceu. Aí eu virei para esse rapaz e falei, rapaz, pode ser um negócio? Talvez as coisas que você cometeu pode ter um tamanho maior de escândalo do que as que eu cometi, mas eu faço coisas tão ruins que eu tenho certeza de que a humildade que você teve para falar o que você fez é suficientemente importante para que Deus possa derramar algo na sua vida maior do que Ele tem derramado na minha. Meu sonho
Eu não, vou ser sincero, com toda a minha ruindade, quando a menina falou um negócio que ela queria ir para lá porque lá ela não ia se sentir julgada, meu primeiro ímpeto de sinceridade foi: duvido que lá é assim, 100%. Mas isso provocou uma reflexão em mim. Eu não estou dizendo que não é não, quem sou eu? Mas isso provocou uma reflexão em mim, que é como eu gostaria de encerrar com os irmãos hoje. Nós não conseguimos ser a comunidade da perfeição, e não espere isso de nós. Mas eu estou sonhando que essa juventude vai ser a comunidade da graça, a comunidade da aceitação, a comunidade do perdão e a comunidade da coragem de assumir diante das pessoas que no fundo, mesmo que você não tenha demonstrado, tem coisas ruins passando dentro de você que precisam de tratamento de Deus. O texto diz que Jesus, ele se tornou um novo e vivo caminho. Mas para entrar no caminho de Jesus, que é o caminho da graça, a gente precisa ser confrontado no caminho da lei. Se eu pudesse, eu pegava 2 tábuas aqui, escrevia 10 mandamentos nas duas aí, 5 em cada uma, e fazia que nem Moisés, com outro sentido, mas que nem Moisés, decepava elas aqui, não para dizer que a lei não é boa, porque a lei é, mas a lei ela só é boa enquanto ela mostra para a gente o que é bom, mas ela passa a ser ruim para nós quando ela serve de instrumento de condenação. Se a lei dentro da igreja é instrumento de condenação, ela é ruim. Eu não sei qual é o nível de graça que Deus vai conseguir implantar no nosso coração, porque a gente é bem ruim mesmo, irmão. Todo o respeito por vocês, né? Começar em mim, a gente é muito ruim. É muito grave constatar que a graça de Deus ainda foi tão pouco no nosso coração. Porque por mais que a gente não julgue as pessoas, não deva julgar as pessoas, esse texto de Hebreus que a gente leu, mais para o finalzinho, quando ele fala que dura coisa cair na mão de Deus, ele deixa muito claro os indícios de quando a graça te alcançou e quando ela realmente não te alcançou. A graça de Deus, a palavra graça significa favor imerecido. É um presente. O presente é um negócio que você dá independente de qualquer coisa. Você dá porque você quer presentear. Mas a Bíblia, o Deus da Bíblia, ele não tem uma coisa inaceitável para ele, absurdamente inaceitável. Aquilo que é inaceitável para o Deus da palavra, o Pai de Jesus Cristo, é o abuso da graça. A coisa mais inaceitável para Deus é quando você bebe dos rios de Deus e depois despreza os rios dele. Aquela música que diz que quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Quem me dera fosse mole igual essa música está falando, irmãos. Ela é muito verdadeira no sentido de que realmente o Santo dos Santos é o melhor lugar para se estar. Mas infelizmente muitas pessoas experimentam fluir o poder e a presença de Deus, e mesmo conhecendo tamanha graça, a desprezam.